Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando a gente se pega tentando consertar uma coisa que nem foi a gente que quebrou? Quando parece que tá todo mundo empurrando um problema pra cima da gente, como se a gente tivesse a obrigação de aguentar? É sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre como, às vezes, não é falta de amor, é só limite mesmo. E como tem gente que confunde as duas coisas. Quem mandou essa história pra gente foi a Sofia. Ela tem 28 anos e mora em Belém do Pará. E vai casar no ano que vem. Mas o noivo dela nem é tão importante nessa história, então não vai ter nome nem nada. Bom, apesar do casamento ser um motivo de alegria, ela tá com o coração apertado, porque parece que o momento dela vai ser meio ofuscado aí por escolhas de outras pessoas. Ela falou que já tentou de tudo pra aceitar, mas simplesmente não dá. E eu acho que não tem que aceitar nada mesmo, não. Mas, enfim, vamos iniciar essa história aí do começo. A mãe da Sofia é a Zilda, que tem 56 anos e, assim como muita mulher que já passou uma vida em um relacionamento ruim, depois de um divórcio difícil, ela resolveu tentar recomeçar. A Sofia falou que o genitor dela é uma pessoa péssima. A própria Sofia prefere não chamar esse homem aqui de pai. Esse homem, ele era abusivo, ele batia na mãe, batia nas filhas. A Sofia, ela tem uma irmã mais nova, 1 ano mais nova que ela. Então, depois que elas ficaram ali um pouco mais velhas, elas conseguiram se impor e tirar o genitor de casa. Uau! Incentivaram a mãe a se divorciar, todas essas coisas, porque se dependesse da dona Zilda, ela estava nesse relacionamento até hoje. Ela não tinha forças nem atitudes para acabar com isso. Então, assim, a Zilda passou mais de 20 anos presa ali num casamento abusivo com seu ex-marido e não foi fácil para ela sair. E nem foi ela que saiu sozinha. Foram as próprias filhas que tiraram ela de lá, porque ela, na época, não conseguia tomar uma decisão. Foi só depois que elas se livraram desse homem péssimo na vida delas que veio aquela fase mesmo de respirar fundo e tentar ali reconstruir. E nisso, Zilda conheceu o Joaquim. A Sofia falou que eles se conheceram pela internet durante a pandemia e o incentivo partiu mesmo das próprias filhas, das 2 filhas dela. Elas que apresentaram o aplicativo de namoro e etc. Em 3 semanas que a Zilda estava conversando com o Joaquim, eles já estavam trocando "eu te amo", antes mesmo de se verem pessoalmente. Eu achei super emocionado da parte deles. Joaquim mora numa cidade ali perto de Belém, em Castanhal, mas nem isso foi motivo para se encontrarem logo. Também estava na pandemia, né, gente? Vamos lembrar. Ficaram meses no virtual, se amando por chamada de vídeo, fazendo planos. Os 2 eram um grude total. A Sofia e a irmã dela, que vamos chamar aqui de Manuela, até tentaram relevar. Elas entenderam que a mãe estava carente e era melhor ela se apaixonar por alguém novo do que ali correr o risco de voltar pro ex, né? Mas mesmo assim, esse negócio aí todo acelerado levantou uma red flag na cabeça delas. A Sofia falou que o Joaquim é aquele tipo de cara que parece normal no primeiro olhar. Mas quando você começa a prestar atenção, vai vendo umas coisinhas esquisitas. Ele tem quase 60 anos e nunca se casou. Estranho, né? Mas ok. Bom, a Sofia falou que também ele dizia que tinha um emprego bom. Mas ninguém nunca viu prova de nada. Ele era low profile, quase não postava em rede social. E como morava em outra cidade, elas nunca foram na casa dele. E ficava só no que ele falava mesmo, tendo que acreditar na palavra dele. E tem o que para Sofia é o pior, que eu também acho que é muito ruim. Ela percebeu que ele era viciado nessas casas de apostas, sabe? Ela falou que quando ele passou a frequentar a casa dela, percebeu que direto pareciam umas notificações do tal do jogo do tigrinho no celular dele. Ou seja, Joaquim jogava nessas bets online. A Sofia falou que ele nunca falou disso abertamente, mas era muito claro que o cara passava o dia inteiro apostando, perdendo e tentando recuperar. Então vamos lá. Zilda, Sofia e Manuela moravam juntas. A mãe de Sofia estava namorando Joaquim, que morava na cidade próxima a delas.
O genitor sumiu e ela nunca mais ouviu falar dele. Depois que Zilda e Joaquim se encontraram pela primeira vez, era muito comum Joaquim passar o final de semana inteiro na casa delas. A Zilda mesmo foi pouquíssimas vezes na casa dele. Então essa é a situação atual da família de Sofia. E por causa disso, de ela acabar convivendo muitos finais de semana com Joaquim, foi que ela percebeu esse vício dele em casas de aposta e tudo mais. A Sofia é totalmente contra isso. Ela deixou isso bem claro. Bom, a Zilda, que sempre teve dificuldade de se impor, começou a ser engolida por esse relacionamento. Então o Joaquim foi se metendo na vida dela, dando opiniões em tudo. E quando ela discordava, ele vinha com aquele papinho passivo-agressivo de decisões nossas, sabe? Só que as decisões eram só dele. Ele nunca dividia. E a Sofia reparava em tudo. Ela estava de olho nesse cara aí. Esse desquerido se isolava da família da Zilda. Ele nunca fazia esforço para se enturmar, não tentava conhecer ninguém. Quando ia nas reuniões da família, ficava no canto, de cara feia, e quando falava, era só para soltar alguma crítica velada ali. Tipo, comentar que a Zilda estava com pele meio flácida, ou que fulano era meio sensível. Tipo assim, um cara escroto. Mas ele nunca encostou a mão na Zilda, o que é o mínimo, né? O mínimo. Sim! A Sofia falou que teve uma atitude no enterro da avó dela, a mãe da dona Zilda, que foi o fim da picada para ela. Foi um momento difícil para todo mundo. Clima pesado, todo mundo emocionado, velório, enterro, sempre uma situação muito complicada. E no meio disso tudo, Joaquim estava sentado no canto do velório, jogando no tigrinho com o som ligado. Não estava tão alto, mas a Sofia estava ouvindo. Ela disse que ele ficou mais de meia hora jogando, enquanto a família chorava. A Zilda ficou quase que o tempo todo perto do caixão, então nem reparou onde o Joaquim estava ou o que ele estava fazendo. A Sofia viu aquilo e falou que ficou engasgada. Não quis brigar na hora, mas guardou. Esperou algumas semanas, a mãe dela ficar mais tranquila, pensou bem e resolveu contar dessa atitude dele. Ela falou com a dona Zilda. Contou toda essa atitude no velório da mãe dela, que era uma falta de respeito. E a dona Zilda fez o quê? Foi lá conversar com Joaquim, tirar satisfações. Mas ele negou. Disse que era exagero, que tinha só olhado as mensagenzinhas ali, que fez um barulho, sem querer. E aí vocês não vão acreditar. A Zilda acreditou nele. A Sofia ficou revoltada. E o pior, a mãe ainda ficou magoada com ela, como se fosse a Sofia tentando destruir o relacionamento dela, inventando mentiras do Joaquim. Ai, gente, não dá pra ficar cega assim no relacionamento, não. Do jeito que a Sofia contou pra gente, tá na cara as coisas que o Joaquim fazia. Mas, enfim, né? Se meter em relacionamento alheio é sempre uma complicação. Aí a Sofia falou que essa atitude da mãe dela desencadeou uma série de conversas difíceis. A Sofia e a Manuela convenceram a mãe dela a entrar na terapia familiar. Sem o Joaquim, óbvio. E as duas decidiram que iam ter uma última conversa com ele, que era para tentar esclarecer as coisas. A regra era clara. Ele podia continuar com a mãe delas, mas não ia envolver mais as filhas em nada. E também não era para ele frequentar mais a casa da mãe delas enquanto elas estivessem morando lá. Elas já estavam assim, ó, no limite. Só que essa conversa foi um desastre. Ele começou na defensiva, depois veio com aquele papo mole de para não render. E no fim, acabou admitindo que estava jogando sim durante o velório da sogra dele. Só que ele não pediu desculpa, não reconheceu nada, ficou com a mesma cara de sempre, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E a Zilda tratou tudo aquilo meio que com indiferença, como se não fosse um problema ele ter feito isso. Ela só pediu uma desculpa meio esfarrapada ali para Sofia por ter brigado com ela, por ele ter negado sobre as bets no velório da avó, já que a Sofia tinha razão. Mas foi só isso. E aí a Sofia decidiu, nunca mais. Diz que não queria mais contato com ele. Faz 6 meses que ela não fala com Joaquim, a Manuela também se afastou, e a mãe, a Zilda continuou com ele.
O Joaquim continua frequentando a casa delas normalmente, como sempre fez, e quase todo fim de semana a Sofia tem que ir para a casa do noivo dela, para não ter que conviver com aquele cara. Agora a gente chega naquele ponto do início dessa história. A Sofia vai se casar no ano que vem, e ela já meio que carrega um luto, o genitor dela. Não pelo genitor em si, que ainda está vivo, mas pela ausência dele como figura paterna mesmo. Ele não vai levar ela no altar por tudo que ele fez com elas no passado. A Sofia já tratou isso em terapia, já aceitou que não vai ter aquele casamento típico, com o pai entrando com a noiva. Ela resolveu que quem vai levar ela no altar é a Manuela, a irmã mais nova mesmo, que esteve sempre com ela nas fases da vida. Só tem 1 ano de diferença, elas cresceram juntas. E a Sofia disse que elas sempre foram muito amigas e parceiras. Então, tudo isso já estava decidido, certo? Sim! Errado. Porque a Zilda, ela veio com a sugestão de que o Joaquim poderia fazer esse papel e levar a Sofia no altar, como se fosse o pai dela. Ela sugeriu que o padrasto levasse a filha dela no altar. O mesmo cara que ignora a família, que mente, que não pede desculpa. O cara que a Sofia não tem nenhum tipo de relação há 6 meses. A Sofia ficou em choque com essa sugestão da mãe. A Sofia disse que não, claro. E aí a mãe aceitou. Disse então que o Joaquim só iria como acompanhante dela, da Zilda mesmo. Mas mesmo assim, a Sofia não quer. Ela não quer ele de convidado, ela não quer ter que olhar para ele no dia do casamento dela, ela não quer ele passando nem na porta, nem para levar a mãe dela no casamento, ela quer ele. A Sofia já deixou claro para a mãe dela que o Joaquim não é uma pessoa bem-vinda no casamento dela. A Zilda diz que a filha está exagerando, que está sendo dramática, que está deixando o passado falar mais alto. Mas a verdade é que a Sofia só quer paz. Só quer viver os momentos importantes da vida dela sem ter que lidar ali com a presença desse homem tóxico. Só isso. A Zilda falou que está muito triste por essa decisão da filha. Que vai sem ele, mas que não vai se sentir feliz no dia por estar fazendo isso. Bom, com tudo isso, ela ficou muito pensativa e aí resolveu escrever essa história pra gente, com esse dilema na cabeça. Será que ela tá sendo dura demais? Será que tá errada por querer distância desse cara? Será que é egoísmo não querer que ele esteja no casamento, mesmo sabendo que a mãe vai? Ou será que ela finalmente está se defendendo, como nunca pôde antes? Olha, pra mim, a Sofia tá mais que certa aqui, porque eu acho que é um consenso global, universal, que o dia do casamento é o dia da noiva. É o dia mais importante pra noiva. Quando você vai comprar ali um pacote, você não vai comprar o pacote do noivo, o pacote das madrinhas. É o dia da noiva. Então, tudo tem que ser perfeito para aquela pessoa que sonhou a vida toda com esse momento. Eu achei uma ideia muito da sem noção ali da mãe querer colocar um ficante, prêmio plus, para entrar com a filha no dia do casamento, o dia que é para ser o mais importante da vida dela. Eu já tinha cortado a mãe nessa história aqui mesmo. Se fosse minha mãe, eu cortava ela aqui. Agora, imagina ter essa pessoa que eu não queria nem conviver, nem estar respirando o mesmo ar que ela, ter a presença, nem que seja em espírito, nas fotos do meu casamento, ou até mesmo na memória afetiva ali no dia desse que tem que ser tão especial para mim. Eu acho que também faltou um pouquinho ali de bom senso, né, da dona Zilda aqui nessa hora, porque não faz sentido insistir tanto para esse homem estar ali, sabe? Eu acho que, Sofia, você está certíssima. No seu lugar, eu já avisaria a segurança no dia que não é para deixar esse homem entrar, botaria um santinho dele na porta e falaria: essa pessoa é a persona não grata, não quero no dia do meu evento. E é isso. E você? O que você faria aí no lugar da Sofia? Você convidaria aí seu padrasto pro dia do casamento, contra a sua vontade? Só ir para tentar manter a paz com sua mãe? Ou manteria o limite aí mesmo? Mesmo que isso significasse aí magoar uma pessoa que você ama. Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra.
ENTRE, número 0, número 9, podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.